Sabe quando a gente se depara com um monte de números que não parecem fazer sentido nenhum? O nosso objetivo aqui é exatamente este: pegar essa confusão e, com algumas ferramentas bem legais, transformar tudo numa história clara e cheia de informação útil. Vamos desvendar esses dados juntos? Olha só para isso. O que a gente está vendo é uma lista do número de erros de ortografia que um jornal teve ao longo de 30 dias. Do jeito que tá aí, é só um monte de número jogado, né? Fica bem difícil tirar alguma conclusão. É puro ruído. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise. Como é que a gente pega essa bagunça toda e transforma em algo que faça sentido, algo que nos ajude a entender de verdade o que aconteceu? A gente vai agir como uma espécie de detetive de dados. E bom, todo bom detetive sabe qual é o primeiro passo, certo? Organizar as evidências. Com dados é a mesmíssima coisa. Antes de tentar entender qualquer coisa, a gente precisa colocar ordem na casa. O nosso processo é bem direto. Primeiro, a gente identifica todos os resultados que apareceram ali, que no caso são os números de erros de 0 até 5. Depois, a gente vai contar, um por um, quantas vezes cada número apareceu. E por fim, para ficar tudo bonitinho, a gente organiza numa tabela. E pronto, olha só a mágica acontecendo. Agora sim, a gente tem algo muito mais claro. Dá para ver de cara que em 14 dos 30 dias, ou seja, quase metade do tempo, não teve erro nenhum. Um padrão que antes estava totalmente escondido agora salta aos olhos. E a gente pode deixar isso ainda mais visual. Sabe aquela história de que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Então, este gráfico de barras mostra exatamente os mesmos dados da tabela. A altura de cada barra mostra quantas vezes cada resultado apareceu. Fica óbvio que a barra dos 0 erros é a campeã. Certo, nossas pistas estão organizadas. Agora, o próximo passo da investigação é achar o coração da história. Qual seria um valor típico, um número que represente bem todo esse conjunto? Para isso, a gente tem 3 ferramentas principais. A primeira e a mais famosa é a média. A ideia é bem simples, na verdade. Se a gente somasse todos os erros que aconteceram no mês e dividisse igualmente por todos os 30 dias, quantos erros cada dia teria? É tipo uma divisão justa do total de erros. Fazendo essa conta para os nossos dados, o resultado dá 1,13. Isso quer dizer que, na média, o jornal publicou um pouquinho mais de um erro por dia. É um número super útil para a gente ter como referência geral. Nossa segunda ferramenta é a mediana. Imagina que a gente colocou todos os 30 resultados em uma fila indiana do menor para o maior. A mediana é o valor que está exatamente no meio dessa fila. Ela racha o grupo em 2 metades perfeitas. No nosso caso, a mediana é 1. E o que isso significa na prática? Que em metade dos dias o jornal teve um erro ou menos que isso, e na outra metade teve um erro ou mais. É o verdadeiro ponto central, o divisor de águas dos nossos dados. E a terceira medida é a moda. Essa aqui é talvez a mais intuitiva de todas. É simplesmente o resultado que mais se repetiu, o valor mais popular da nossa lista, o campeão de aparições. Olhando lá na nossa tabelinha de frequência, fica na cara, né? A moda é 0. O resultado mais comum, que aconteceu 14 vezes, foi um dia perfeito, sem nenhum errinho de ortografia, o que é uma notícia excelente, diga-se de passagem. O importante aqui é perceber que a média, a mediana e a moda dão perspectivas um pouquinho diferentes do que é o centro dos dados. Elas se complementam. Por exemplo, se em um dia o jornal tivesse tido, 20 erros, a média ia disparar, mas a mediana provavelmente continuaria sendo 1. Por isso é tão bom olhar para as 3 juntas. Ok, a gente já sabe qual é o centro da história, mas será que os resultados diários são todos parecidos ou eles variam muito? É tipo uma montanha russa? Para responder isso, a gente precisa medir a consistência, ou a dispersão, dos nossos dados. A medida mais simples para ver isso é a amplitude. Ela só nos diz o tamanho do campo de jogo dos nossos dados, sabe? É só pegar o maior valor que apareceu e diminuir pelo menor valor. Para os nossos dados, o dia com mais erros teve 5 e o com menos teve 0. Então, a amplitude é 5. Simples assim. A gente sabe que todos os resultados do mês estão dentro desse intervalo. Agora, uma medida um pouquinho mais sofisticada é o desvio padrão. O nome pode assustar, mas a ideia por trás é bem útil. Ele mede, em média, o quão longe cada dia está daquela média geral que a gente calculou. Se o desvio padrão for baixinho, significa que os resultados são super consistentes. Chegou a hora de juntar todas as peças do nosso quebra-cabeça. A gente organizou os dados, achou o centro da história e mediu a consistência. O que tudo isso nos diz sobre os erros de ortografia desse jornal, afinal?
E aqui está a nossa história completa. A gente saiu daquela lista de números bagunçada e chegou numa conclusão bem clara. A gente sabe que o mais comum era não ter erros, o que é ótimo. Num dia típico, o desempenho ficava ali, em torno de um erro. E embora tenha tido dias com até 5 erros, esses dias ruins eram a exceção, não a regra. Essa frase resume perfeitamente o poder do que a gente acabou de fazer. A gente não previu o futuro nem tirou conclusões sobre todos os jornais do mundo. A gente simplesmente pegou um conjunto de dados e descreveu, de forma organizada e resumida, transformando um monte de números em conhecimento de verdade. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Com essa análise em mãos, o que uma pessoa na editoria do jornal poderia decidir? Talvez investigar o que aconteceu naqueles poucos dias de muitos erros para evitar que se repitam, ou quem sabe usar esses dados para criar uma meta de qualidade para o mês seguinte? É nesse ponto que a estatística deixa de ser só número e vira uma ferramenta poderosa para tomar decisões.